Voltamos com mais um bônus do canal em formato de conversa informal. Como sempre, não seguimos nenhuma filosofia fixa e nem mesmo temos ideologias para ressaltar aqui. Apenas conversa aberta, o mais franca e lúcida possível. Os cientistas já dizem que podem criar novamente os ditos gigantes, répteis, os dinossauros. Então eles podem manipular qualquer coisa dentro da matéria-prima já criada. Então pode-se trocar as coisas de lugar, misturar, o que não vai mudar o contexto original das coisas. Por exemplo, hoje, para se construir um ser jurássico e dar vida, você teria que misturar com outro ser vivo, atual, existente. Então, no fundo daquele projeto, ainda se verá as duas coisas: o animal atual e uma mutabilidade que não diferenciaria por demais os dois seres. Você veria, por exemplo, uma galinha, metade galinha e metade réptil, metade ave, metade anfíbio, e assim vai. Também é possível que aconteça com cobaias humanos. Ainda não se sabe até onde a ciência foi e até onde irás. E há muito segredo. Por exemplo, na Segunda Grande Guerra, teve uma série de bizarros experimentos. Mas vai saber hoje se foram plausíveis ou não. Acredito que nada que cause dor desnecessária e sofrimento seria evolutivo. Mas não sabemos ainda a razão de ser das coisas. Então os cientistas fazem um experimento com um ovo de galinha e coloca no óvulo principal, entre seu núcleo e sua superfície citoplásmica. Naquele espaço celular se injeta um único DNA extraído de um fóssil dos ditos dinossauros. Começa a acontecer uma mutabilidade naquele embrião ainda vivo, foi mantido sobrevivendo, e ele começa a demonstrar, conforme vai se desenvolvendo, diferente. Imagina uma galinha com dentes. E aquilo começou a aparecer, uma dentição, que na galinha atual, no frango, a gente não vai ver de maneira nenhuma. A não ser por fatores, de repente, externos, agressivos, de uma possível radioatividade. Mas como isso é muito isolado, não acontece na verdade. A não ser que usamos métodos artificiais. No laboratório já é possível. Também fizeram um teste que como escamas viram penas ou penas viram escamas. Como assim? De uma hora para outra evolucional. Eles conseguiram demonstrar que pena e escama é a mesma coisa. Porém, adaptado a ambientes diferentes. Então por isso que eu vou chamar esse vídeo de O Tudo
é um. Também vou falar de tipos sanguíneos, que está relacionado a isso, na questão temporal geológica, eras. E também vou falar do Sul. Alguém já ouviu falar do Sul? Claro. Os gaúchos. Que gaúcho é um termo toponímico ou típico que abrange toda uma região, a ponta do continente sul-americano. As barbas de Dios, las barbas de Dios, que na verdade não é barba, vamos falar errado, porque um Deus que fez alguém, um ser, a imagem e semelhança dele, e esse ser também faz esse Deus a imagem e semelhança dele, não teria só a cabeça, né? Seria muita pretensão. Como acontece, né, tendo um astral inferior, o Monte das Cabeças, onde os intelectuais, né, que não despertaram para a consciência ficam ali assombrando os demais. Algo bizarro de ver, mas não é esse o assunto. Não estamos agora falando de dimensão extra, metafísica, e sim estamos falando sim aqui da realidade última, 3D. Aqui aconteceu muitos eventos, uma série de ciclos, eras cíclicas, que faziam jogos entre calmaria total, a atividade vulcânica, calor insuportável, traduzido assim, e eras glaciais. A última era glacial, inclusive, terminou há 11 mil anos. Já tivemos todo tipo de era, para todos os gostos. E dentro desse contexto, quando o homem começa, junto com o planeta, a se solidificar em corpos coesos, surge a necessidade também de polarizar o quê? Tipos sanguíneos, fluido vital, que o sangue, ele é o quê? Ele é prana convertido em plasma, com tonalidade de tamas, que é uma guna da matéria, vermelho, que está instalada como essência no chakra básico, na ponta da coluna, onde se produz o sangue, ele toma tonalidade e características, né, bioquímicas. Mas o sangue ele existe antes de se tornar uma substância plásmica. Então o que acontece? Tudo está polarizado. Então, se você pegar o planeta e dividir em cruz, inclusive a cruz está dentro desse esquema, do porquê dela, colocaremos zonas mais tônica terra, tônica água, tônica fogo, inclusive o Brasil está dentro deste, e tônica ar. Inclusive há uma zona muito fadada ao aéreo, vamos dizer assim, com bastante espaço inexplorável, que é aquela região da Oceania, também pega um pouco, né, o Triângulo das Bermudas, essas regiões que apesar da água elas são muito espaciais dentro da própria atmosfera, ligada ao ar. Então aqui na zona ligada ao fogo, que também vai pegar a África um pouco, tem toda uma história que jamais é contada, né? Ao sul do Equador. Não é muito visto, inclusive temos aí o itinerário de Io agora operante no Brasil, e ele, segundo a escola que guarda esse conhecimento e o divulga em partes, né, em conta-gotas, de forma homeopática, entre aspas, ela não cita o Brasil, mas nos arquivos de Duarte, é arquivo
de uma dimensão específica dentro do organismo planetário. Como você tem alma dentro, o planeta também tem a sua. E na alma da Terra, você vai ver, dentro do conceito de telas, que imitamos aqui na tecnologia, apenas se expurgou como sal de fruta para fora, algo que já existia, e a gente só copia. Não criamos nada, como diz o ditado, na natureza nada se cria, tudo se transforma, ou melhor, tudo se copia. Então lá está dizendo que o planeta tem um itinerário que segue até a ponta do continente sul-americano, passando pelo sul do Brasil, e exatamente na ponta do Brasil está o chakra sexual da Terra. Como assim? Como teremos no Paraná o chakra umbilical e no centro-oeste Brasil o chakra cardíaco, que envolve todo aquela lenda iniciática, mística, né? Intraterrena, de embocaduras ali do Roncador, que envolve toda a Serra da Mantiqueira. Toda essa mística, né, que é criada, inclusive por uma escola muito atual que está aí. Só que ela não explica como isso continua, porque na verdade ainda estamos participando, ainda está acontecendo uma descida na matéria. Como o universo ainda está se expandindo, ele não está se contraindo, e o itinerário na Terra, que participa desse universo, voltando para trás, para o sutil. Não, ainda temos algo a percorrer até a geleira, até a Antártida. Esse itinerário pende, como no nosso corpo, como chave para um possível esplênico, que seria as Malvinas, e depois corta indo em direção ao básico da Terra, que seria a Antártida. A Antártida desgela. O que acontece? Desgelando mostra a união do espírito universal, consciência cósmica, com a Terra física. Isso vai ser um evento sem precedentes, né? Um evento ímpar. Quem dera quem estar aqui participando, né, existente, porque vivos sempre estaremos, para presenciar esses eventos, que serão, sabe, incomuns. Então também dentro disso, como o sul das Américas é na verdade um futuro do passado, como bem colocam os cientistas, seria a origem da vida biológica na Terra, também pode ser ponto de chegada. É dito que os dinossauros mais antigos de todo o globo foram encontrados aqui, no chão onde estou pisando agora nesse momento. Eu moro no Rio Grande do Sul. Nossos dinossauros têm um diferencial e já está atraindo a atenção de pesquisadores internacionais. Um fóssil foi encontrado aqui com mais de 100 e tantos milhões de anos. Olha que incrível. E já tinham encontrado fósseis muito antigos. Temos aqui, abaixo do chão, que cada pedaço de terra é como se fosse uma pele que cobre as vísceras em determinadas regiões do Senhor do Mundo, que é o seu corpo, que é o corpo físico dele, chamado Terra. E por que ela é chamada a Terra no feminino? É como que nem
os nossos corpos, que até o homem tem, por exemplo, mamilos. O corpo é essencialmente feminino, todo o corpo físico ele é receptivo. Então ele recebe asteroides, ele recebe gente, né, de tudo quanto é tipo, gente que destrói, gente que vem para defender a terra, animais, ele assenta tudo, ele recebe tudo, é uma mãe. O corpo ele é maternal. E também nos proporciona o alimento, o que seria, através das mamas da mãe, o leite materno. A água é o leite da terra. As vegetações, seus cabelos, suas barbas. É um andrógeno, na verdade. Sua atmosfera, seus pulmões, né, seu ar. E a sua pele é a própria película, que a gente vai chamar de grade cristalina. O fim da atmosfera, a divisão entre o espaço exterior e o ambiente interior atmosférico, terrestre. Então tudo é uma coisa só. Veja que tudo que eu estou falando está relacionado. O pássaro foi a coisa mais antiga criada, porque tinha uma época em que os seres tinham que ser voláteis, aéreos, porque a terra ainda não tinha chão a se firmar, a se pousar. Tanto que no dilúvio, Noa, né, Manu Vayasvata, joga o símbolo de uma pomba, que poderia ser já uma mutabilidade, né, primitiva de vários seres. Mas hoje não temos esses seres para caracterizar. Escrevemos nas escrituras sagradas que foi uma pomba. A pomba procura terra firme e não encontra e volta para Noé. A única coisa firme era a sua arca. Então isso tudo tem uma interligação. Essas histórias, apesar de lúdicas, muitas vezes utópicas, elas têm um fundo cifrado para aqueles que tenham bom entendimento entender. Então tudo é a mesma coisa. O pássaro, se hoje, como uma experiência exemplada da ciência, que pega em um ovo de galinha, a choca com DNA de dinossauro, de um réptil já não mais existente, extinto, tendo, inclusive, ao dar certo o experimento, eles tiveram que destruir o projeto, né, como a robozinha, aquela que foi programada com sentimentos e pensamentos de todas as possibilidades humanas. Ela começou, parece que a atuar automatamente, né, como quase com uma suposta vida própria, teve que ser destruído. Por enquanto, como a gente não está preparado para nada, esses projetos podem ser, sim, concluídos, mas não podem ser mantidos, porque não sabemos o que virá. Então tudo é um só. Tipos sanguíneos só existem devido ao fator RH, que polariza o sangue. Porque tudo é polar, é uma lei hermética. Logo depois de tudo ser mental, tudo ser idealizado. Então o que acontece? Para cada região, vamos ter um tipo sanguíneo, que depois mistura, e essa mistura está bem evidente, por exemplo, no solo brasileiro hoje, depois da Segunda Grande Guerra, da Guerra Fria, muitos fugiram para cá e se misturaram. E isso cria uma força, uma massa crítica. Por quê? Porque cada tipo sanguíneo, ele é composto por aglutigênios, que seria o quê? É o que diferencia um sangue do outro. O sangue em tipos ou típicos só são diferenciados por ausência ou existência de aglutigênios. Por exemplo, o sangue O, ele não possui em sua composição aglutigênios, que seria aquilo
que ajudaria na defesa orgânica e na divisão celular. Por isso que é dito que o sangue O deve ser e ter um cuidado mais enfático. E o sangue O, inclusive, é o único com tônica de caçador. Ele necessita da proteína animal, da carne vermelha ou branca, que seja, sob o risco de hoje, em corpo físico, com seu organismo como ele está organizado, criar doenças como a gastrite, úlcera, porque seus intestinos, por outro lado, são mais fortes que os dos demais, que não suportariam detritos, acúmulos de carne animal. Já o sangue do tipo ou complexo A, ele é da tônica agrícola. Ele pode e deve fazer uso do vegetarismo, se quiser. Claro que nada é imposto, né? É como os astros, empinam, mas não obrigam. Mas não quer dizer que eles não mandem seus raios. Receba se quiser ou aguente se quiser. Mas não é uma regra, né? Tudo é determinado ou determinismo e ao mesmo tempo possa que seja aleatório, né? Não há imprevistos e nem coisas previstas. As coisas são como estão andando. Conforme o movimento vai ter uma consequência. Já o sangue, voltando, do complexo B, ele é de uma tônica mais nômade. Deveria evitar a proteína animal do complexo O e o vegetarismo do complexo A. Poderia adotar um veganismo entre uma coisa e outra, por exemplo, o uso de laticínios e ovos. Então isso tudo, no final, quando deixar de ser polar, é tudo o mesmo sangue. Então não tem como, né, você crer que alguma coisa é diferente da outra. Só está se manifestando de forma diferente. Aqui, por exemplo, quimicamente, os 4 tipos de sangue, né, A, AB, B e O, estão se manifestando de uma forma em que não há uma harmonia, às vezes, no contato químico de um sangue com o outro. Mas, em síntese, sangue é sangue. A composição, às vezes, pode carecer de um componente químico ou outro. Mas, com o DNA, você pode fazer um ser com todas as misturas de sangue ou até de formatos, configurações biotípicas, como aconteceu, que eu falei para vocês, da galinha que começou a criar dentes, como um dinossauro, um réptil. E também conseguiram converter escama em pena, o que faz nos entender, logicamente, que não há uma diferença entre um réptil e uma ave, ou uma ave e um réptil. A única diferença é de tempo e adaptações. O réptil, para não assar no chão vulcânico, teve que criar asas, transmutar suas escamas em asas. Os peixes, para não ferver, talvez também, fizeram o mesmo. Isso tudo está programado. Tem os avisos, tem os pilotos automáticos. Só que a gente acha
que só nós estamos no controle de tudo. Não, a gente está no controle de entender isso. Temos a razão, peso e medida até além, que é a consciência humana ou divina de estar aqui sabendo por quê. Então reflitam sobre essas coisas e vocês vão entender que nada está sendo criado, tudo está sendo transformado, ou melhor, transmutado. Eu já citei, por exemplo, uma observação minha através de meditação, que as plantas não produzem oxigênio. Não caberia todo o oxigênio necessário para as criaturas que respiram dentro das plantas. É muito mais econômico, por isso que vem a palavra economia que a gente usa nas nossas finanças humanas, ela pegar o oxigênio, ou melhor, o gás carbônico, ou dióxido de carbono, transmutar economicamente em oxigênio. Porque senão teria acúmulos desnecessários, apesar que a evolução é acumulativa, mas nessas compreensões e não em matéria-prima. Aquilo que é perdido. Como? Porque ele é transformado em outra coisa, muitas vezes irreversível. Mas como ainda é um jogo polar, ainda é possível fazer trocas. Mas não é troca de algo que tem aqui e que está lá, que você troca equiparadamente. Não, eu pego o meu mercúrio, passo para você e você faz um trabalho para mim. Você o transforma em ouro. Ou melhor, chumbo em ouro. Inclusive dentro do chumbo há a composição de mercúrio e também de Urano. O Urano superaquecido a 5.000 graus se transforma em molécula de chumbo. Então, só para vocês entenderem, a própria química mostra a alquimia, a alquimé, que virou química, como a astrologia virou astronomia, né? Como, por exemplo, oráculos, arquivos acásticos virou agora previsões oraculares, né? Profecias, que é muito comum aí, se professa como se, né, vende pipoca na praça, picolé no verão, no calorão. Então é muito interessante, se você prestar atenção, que até você mesmo que está me ouvindo agora sou eu. E eu sou você. Só nos vendo de ângulos diferentes. Reflita aí e você conseguirá chegar na linguagem da criação, que é: todos somos um. Paz reverencial a todos.